Olá, já se perguntaram porque é que algumas pessoas parecem ter um dom para convencer toda a gente de quase tudo e quase sem esforço, enquanto outras, bem, parece que estão a falar para as paredes. O que é que essas pessoas sabem que o resto de nós não sabe? A resposta, garanto, não é magia, é pura ciência e a forma como funciona pode ser bastante surpreendente. Pensei um bocadinho naquele colega que apresenta uma ideia e de repente toda a gente na sala acena com a cabeça. Ou, sei lá, naquele vendedor que nos consegue vender uma coisa que nem sabíamos que precisávamos. Qual é o segredo? Será que nasceram com um talento especial? Ou será que é uma técnica que qualquer pessoa pode de facto aprender? Pois a verdade é que não se trata de um dom. É muito mais parecido com um código. Um conjunto de gatilhos psicológicos que, quando são ativados na ordem certa, influenciam as nossas decisões de uma forma quase automática. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos descodificar este sistema. Ok, para isto ser mais fácil de digerir, dividimos os 7 gatilhos por temas. Vamos começar por construir as fundações, a base de tudo, credibilidade e valor. Depois, vamos ver como é que se cria desejo e urgência. A seguir, como estabelecer uma ligação humana genuína. E no fim de tudo, vamos descobrir a chave que une todos estes elementos. E vamos então começar pela base de tudo. Para se conseguir persuadir alguém, a primeira coisa, a mais importante, é estabelecer confiança e mostrar valor. É precisamente aqui que entram os nossos 2 primeiros gatilhos. O primeiro gatilho é a autoridade. Pensem nisto. Desde que nascemos, somos ensinados a confiar em figuras de autoridade. Os pais, os professores, os médicos. O nosso cérebro, com o tempo, aprendeu a usar um atalho mental muito simples. Se um especialista diz, então deve ser verdade. E quão poderoso é este atalho? Bem, é um bocado assustador. Na famosa experiência de Stanley Milgram, bastou um investigador com uma bata branca para convencer pessoas normais a darem o que elas achavam que eram choques elétricos dolorosos a outra pessoa. E o resultado é este número impressionante. 65% das pessoas foram até ao fim, até ao choque máximo, só porque a autoridade disse para o fazer. Então, como é que se usa isto sem parecer uma pessoa arrogante? O segredo é simples: mostrar, não contar. Em vez de dizer confia em mim, eu sei do que estou a falar, é preciso mostrar resultados. Usar dados concretos, como vemos aqui, ajudei mais de 300 pessoas. Citar fontes, mostrar credenciais, a própria postura e o tom de voz confiante fazem o resto. Agora vamos ao segundo gatilho de credibilidade, a especificidade. O psicólogo e vencedor de um prémio Nobel, Daniel Kahneman, explicou que o nosso cérebro adora atalhos para processar informação. E um desses atalhos é este. O que é específico parece mais verdadeiro. Olhem só para a diferença que isto faz. Sejamos honestos, em qual destas colunas é que se confia mais? Poupa muito dinheiro ou reduz os custos em 23%? Pois, é que os números específicos dão a impressão de que houve pesquisa, de que são reais. O cérebro assume logo que, se a pessoa sabe o número exato, então sabe mesmo do que está a falar. Ok, já temos a confiança construída. Mas só a confiança não chega para levar à ação. Agora, temos de acender a chama do desejo. Vamos perceber como fazer com que as outras pessoas queiram aquilo que temos para oferecer. E o queiram agora. O nosso cérebro está programado para sobreviver. Durante milhões de anos, encontrar recursos escassos podia ser a diferença entre a vida e a morte. Esse instinto, claro, continua super ativo hoje em dia. Tudo o que é raro parece-nos de forma quase instintiva mais valioso. Vejam este exemplo clássico, a experiência do frasco das bolachas. As bolachas eram exatamente as mesmas nos 2 frascos, mas as pessoas consideraram que as bolachas do frasco que só tinha 2 eram mais saborosas e mais valiosas. Porquê? Simplesmente porque havia menos. A escassez criou valor onde na verdade não existia nenhum. O próximo gatilho é a antecipação, e este é mesmo muito poderoso. A ciência já nos mostrou que o nosso cérebro liberta mais dopamina, a tal hormona do prazer, enquanto está à espera de uma recompensa, do que quando finalmente a recebe. É por isso que, às vezes, planear as férias é quase tão bom, ou até melhor, do que as próprias férias. Frases como esta que está no ecrã, o que vou revelar a seguir pode mudar a forma como se vê o mundo. Criam uma espécie de ciclo de curiosidade no cérebro. A nossa mente precisa desesperadamente de saber o que vem a seguir. É uma forma incrivelmente eficaz de manter qualquer pessoa agarrada ao que estamos a dizer. Credibilidade e desejo são muito importantes, claro, mas a persuasão mais profunda, aquela que fica, vem da ligação. E estes últimos 3 gatilhos exploram a nossa natureza mais fundamental, a de que somos criaturas sociais. Nós somos, no fundo, animais de rebanho. Quando não temos a certeza do que fazer, o que é que fazemos quase sem pensar? Olhamos para o que os outros estão a fazer. Se um restaurante está cheio e o do lado está vazio, para qual é que vamos? É a prova social, em ação. Assumimos que, se toda a gente está a fazer aquilo, então deve ser a coisa certa a fazer.
Esta experiência clássica de Ash mostra o quão longe isto pode ir. A tarefa era super simples, dizer qual das 3 linhas tinha o mesmo comprimento que a linha de referência. Sozinhos, quase todos acertavam. Mas quando um grupo de atores dava de propósito a resposta errada, vejam só o que acontecia. 75% dos participantes preferiram concordar com o grupo, mesmo sabendo que estavam errados. A necessidade de pertencer ao grupo foi mais forte do que a evidência dos seus próprios olhos. O gatilho da reciprocidade é, talvez, uma das forças sociais mais poderosas que existem. Quando alguém nos dá alguma coisa de forma inesperada, cria-se um desequilíbrio social. Sentimos uma compulsão psicológica muito forte para retribuir o favor e voltar a equilibrar a balança. Este estudo, tão simples, como uma Coca-Cola, prova exatamente isto. As pessoas que receberam uma bebida de graça, sem pedirem, compraram o dobro das rifas a seguir. Já pensaram porque é que nos dão amostras grátis nos supermercados ou um chocolatinho com o café? Não é só por simpatia, é a reciprocidade a funcionar. E finalmente, chegamos ao gatilho mais antigo e talvez mais humano de todos, a narrativa, ou o storytelling. Quando contamos uma boa história, acontece algo quase mágico. Exames cerebrais mostram que o cérebro de quem está a ouvir começa a espelhar o cérebro de quem está a contar. A lógica desliga-se, as defesas baixam e a mensagem entra diretamente no centro emocional. E a boa notícia é que não precisa de ser uma história épica. Como podemos ver aqui, a fórmula pode ser muito simples. Primeiro, apresentar uma personagem com quem as pessoas se consigam identificar. Segundo, introduzir um conflito que elas conheçam na sua própria vida. E terceiro, mostrar como uma certa ideia ou produto é a resolução para esse conflito. É basicamente isto. Muito bem. Até agora, vimos as peças individuais deste puzzle. 7 gatilhos muito poderosos. Mas o verdadeiro poder, a verdadeira mestria da influência, não está em usar um de cada vez. Está em saber como combiná-los. Vamos juntar tudo e ver a imagem completa. Então aqui está ele, o código completo. Usamos autoridade e especificidade para construir uma base de confiança que não se abala. Depois usamos escassez e antecipação para criar um desejo que é real. E, finalmente, usamos prova social, reciprocidade e narrativa para criar uma ligação humana genuína. Estas são as ferramentas. E o poder disto não é somar, é multiplicar. Imaginem só, contar uma história. Narrativa, cheia de detalhes concretos, especificidade, citando um especialista, autoridade, sobre uma oportunidade única, escassez, que outras pessoas como nós já aproveitaram, prova social, é uma combinação quase hipnótica. E isto leva-nos à questão mais importante de todas. Com este poder vem uma responsabilidade enorme. Como é que este conhecimento deve ser usado? Para o bem? A resposta, essa, fica com cada um de nós.